Glórias a Deus. Vamos aqui, leitura da palavra de Deus, hoje números 26. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: realizem um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com suas famílias, uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: faça uma lista de todos os homens de Israel, de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben, filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa do seu antepassado Enoque. O clã Paluíta, assim chamado por causa do seu antepassado Palu. O clã Resronita, assim chamado por causa de seu antepassado Resron. O clã Carmita, assim chamado por causa de seu antepassado Carmi. Esses foram os clãs de Ruben, totalizaram 43.730 homens registrados. Palu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão, e com os seguidores de Cora, rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu sua boca e os engoliu, juntamente com Cora, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Cora, porém, não desapareceu por completo. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão, o clã Gemuelita, assim chamado por causa do seu antepassado Gemuel, o clã Jaminita, assim chamado por causa do seu antepassado Jamim, o clã Jaquinita, assim chamado por causa do seu antepassado Jaquim, o clã Zoarita, assim chamado por causa do seu antepassado Zoar, o clã Saulita, assim chamado por causa de seu antepassado Saul. Esses foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Gade, o clã Zefonita, assim chamado por causa do seu antepassado Zefon, o clã Agita, assim chamado por causa do seu antepassado Ragi, o clã Sunita, assim chamado por causa de seu antepassado Suni, o clã Osnita, assim chamado por causa de seu antepassado Osni, o clã Erita, assim chamado por causa de seu antepassado Eri, o clã Arodita, assim chamado por causa de seu antepassado Arod, o clã Arelita, assim chamado por causa de seu antepassado Areli. Esses foram os clãs de Gad, totalizaram 40.500 homens registrados. Judá teve 2 filhos, Er e Onã, que morreram na terra de Canaã. Estes foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá. O clã Selanita, assim chamado por causa do seu antepassado Selá. O clã Perezita, assim chamado por causa de seu antepassado Perez. O clã Zeraíta, assim chamado por causa de seu antepassado Zera. Estas foram as subdivisões dos descendentes dos Perezitas. O clã Resronita, assim chamado por causa de seu antepassado Resron. O clã Amulita, assim chamado por causa de seu antepassado Ramu. Esses foram os clãs de Judá, que totalizaram 76.500 homens registrados. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Issacar. O clã Tolaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Tola. O clã Puíta, assim chamado por causa de seu antepassado Puá. O clã Jazubita, assim chamado por causa de seu antepassado Jassub.
o clã Sinronita, assim chamado por causa de seu antepassado Sinrom. Esses foram os clãs de Issacar. Totalizaram 64.300 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon. O clã Seredita, assim chamado por causa de seu antepassado Sered. O clã Elonita, assim chamado por causa de seu antepassado Elon. O clã Jaleelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaleel. Esses foram os clãs de Zebulon. Totalizaram 60.500 homens registrados. Os clãs de José descenderam de seus dois filhos, Manassés e Efraim. Estes foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maaquirita, assim chamado por causa de seu antepassado Maquir. O clã Gileadita, assim chamado por causa de seu antepassado Gileade, filho de Maquir. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Gileaditas. O clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer. O clã Elequita, assim chamado por causa de seu antepassado Eleque. O clã Acielita, assim chamado por causa de seu antepassado Aciel. O clã Siquemita, assim chamado por causa de seu antepassado Siquém. O clã Semidaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Semida. O clã Eferita, assim chamado por causa de seu antepassado Éfer. Zelofeade, um dos descendentes de Éfer, não teve filhos, mas suas filhas se chamavam Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés que totalizaram 52.700 homens registrados. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim. O clã Sutelaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Sutela. O clã Bequerita, assim chamado por causa de seu antepassado Becker. O clã Taanita, assim chamado por causa de seu antepassado Taã. Esta foi a subdivisão de descendentes dos Sutelaitas. O clã Enanita, assim chamado por causa de seu antepassado Era. Esses foram os clãs de Efraim que totalizaram 32.500 homens registrados. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Bela. O clã Asbeelita, assim chamado por causa de seu antepassado Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa de seu antepassado Airã. O clã Sufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Sufã. O clã Ufamita, assim chamado por causa de seus antepassados Rufã. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Belaitas. O clã Ardita, assim chamado por causa de seu antepassado Ard. O clã Naamanita, assim chamado por causa de seu antepassado Naaman. Esses foram os clãs de Benjamim que totalizaram 45.600 homens registrados. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Dan. O clã Suamita, assim chamado por causa do antepassado Sua. Esses foram os clãs Suamitas de Dan. Totalizaram 64.400 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Asser. O clã Inaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Inã. O clã Isvita, assim chamado por causa de seu antepassado Isvi. O clã Beriaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Bérias. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Beriaitas. O clã Eberita, assim chamado por causa de seu antepassado Eber. O clã Malquielita, assim chamado por causa de seu antepassado Malquiel. Aser teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Aser. Totalizaram 53.400 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Naphtali. O clã Jazielita,
assim chamado por causa de seu antepassado Jaziel. O clã Gunita, assim chamado por causa de seu antepassado Guni. O clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer. O clã Silemita, assim chamado por causa de seu antepassado Silem. Esses foram os clãs de Naphtali, totalizaram 45.400 homens registrados. Os homens registrados em Israel totalizaram 601.730. Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre as tribos, distribua as porções de terra, de acordo com o número de nomes registrados na lista. Dê mais terras às tribos maiores e menos terras às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho da sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo de seus antepassados a sua porção de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre as famílias tribais, maiores e menores. Este é o registro dos levitas que foram contados de acordo com seus clãs. O clã Gersonita, assim chamado por causa de seu antepassado Gerson. O clã Coatita, assim chamado por causa de seu antepassado Coate. O clã Merarita, assim chamado por causa de seu antepassado Merari. Os clãs Libinita, Hebronita, Malita, Musita e Coraíta eram subdivisões de descendentes dos levitas. Coate foi antepassado de Anrão, e a esposa de Anrão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito. Anrão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levitas de 1 mês de idade ou mais totalizaram 23.000. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro do restante dos israelitas, pois não receberam propriedades quando a terra foi dividida. Esses foram os resultados do censo dos israelitas, realizado por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas, feito por Moisés e Arão no deserto do Sinai. Pois o Senhor tinha dito a respeito deles: todos morrerão no deserto, nenhum deles sobreviveu, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Num. E essa foi a leitura de Números 26. Curta, comente, compartilhe. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Todo dia um vídeo novo. Que Deus te abençoe.